O exercício 15, olha só, ele fala assim: uma bola é solta de uma altura de 45 metros e cai verticalmente. Um segundo depois, então, eu soltei. Se eu soltei uma pedra, ela cai em queda livre de uma altura de 45 metros. Aí ele diz: um segundo depois, outra bola é arremessada verticalmente para baixo. Então eu lancei a bola verticalmente para baixo. Ela não parte mais com velocidade zero. Ela tem uma velocidade inicial. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10, e desprezando a resistência do ar, a velocidade com que a última bola deve ser arremessada para que as duas atinjam o solo no mesmo instante. Bom, como que eu vou trabalhar com esse exercício? Pensei no seguinte: a primeira bola ela é solta, então eu tenho uma queda livre. Então eu vou trabalhar essa informação. Primeira bola, queda livre, hg vezes t ao quadrado sobre 2. A equação da queda livre. A altura que a pedra foi solta é 45, a gravidade é 10, o tempo eu não sei, dividido por 2. Passei aqui ao 2 multiplicando. Então, trouxe o 2 para cá multiplicando. 2 vezes 45, 90. O 10 que estava multiplicando T1 ao quadrado passa dividindo. 90 sobre 10, 9. Ou seja, a primeira pedra ela demora 3 segundos para chegar ao solo. Esse é o tempo, né, que a primeira pedra demora para chegar ao solo. A segunda pedra ela foi lançada 1 segundo depois. Bom, então se ela é 1 segundo depois, eu vou considerar aqui, ó, né, coloquei aqui a minha posição inicial agora para a segunda bola, ela parte do zero, né, eu coloquei a origem da minha trajetória lá em cima, no ponto que ela foi lançada, 0. Ela chegou aqui no solo na posição 45 e, como ela foi lançada 1 segundo depois, ela tem um tempo de queda, ou seja, ela faz esse caminho aqui, daqui até aqui, em 2 segundos. Isso para a segunda bola, né? No momento em que a pedra 2 foi lançada a partir daqui, a pedra 1 já estava em alguma posição aqui. Em alguma posição não, ela estava na posição de 5 metros, né? Porque em 1 segundo, uma pedra que é abandonada cai 5 metros, considerando a gravidade 10. Então a primeira pedra ela estaria aqui. A segunda pedra foi lançada a partir daqui. Então, essa primeira pedra já caiu 1 segundo, tem mais 2 segundos para cair. E nesses 2 segundos que essa pedra tem para cair, a segunda pedra tem que percorrer todos esses 45 metros. E por que eu coloquei a trajetória aqui? Para a gente usar a equação do sorvetão, mas agora, né, considerando o lançamento vertical para baixo. Então, olha lá, ó, a altura final, a posição final é 45, a posição inicial é 0, a velocidade inicial eu não sei, o tempo daqui até aqui é 2 segundos, mais, por que mais? Porque a gravidade é para baixo e a trajetória também está para baixo. Então, mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Aqui eu já coloquei direto, né? Já substituí 10 dividido por 2, ficou igual a 5. Então, o tempo 2 ao quadrado. Aí eu peguei o quê? Joguei esse 5 vezes 4 aqui, que dá 20, joguei para o outro lado. Então, eu fiquei com 2 vezes 0, 45 menos 20. Isso me dá 25. Passa o 2 dividindo a velocidade inicial. Então, a alternativa A, 12,5 metros por segundo. Certo? Um exercício relativamente mais complicadinho, né? A gente tem que fazer ele em 2 etapas. Eu poderia fazer de outra maneira, né? Considerar a posição, fazer uma igualdade de funções horárias da primeira pedra com a segunda, mas acredito que dessa maneira ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo a gente trabalhar. Eu descobri o tempo de queda da primeira bola. Como a segunda bola foi lançada depois, ela tem apenas 2 segundos para cair. E se ela vai cair, ela vai ser lançada para baixo. Eu utilizei a função horária do sorvetão para a gente poder encontrar a velocidade inicial, certo? E por fim,
a gente tem o exercício 16, que tem o seguinte: um estudante observa um balão que sobe verticalmente com velocidade de 18 km por hora. Então o balão está subindo. Quando o balão encontra-se a 60 metros de altura, o balonista acidentalmente deixa cair um pequeno objeto. Imediatamente, o estudante passa a calcular o tempo de queda do objeto, desprezando-se a resistência do ar e considerando g igual a 10 metros por segundo, o cálculo correto deve levar a um tempo de queda de... Bom, a primeira coisa, eu vou montar aqui também a minha trajetória. Só que agora eu tenho uma trajetória para cima, né, o balão estava subindo, e aí, o balão subindo aqui, estava a 60 metros de altura, com uma velocidade de 18 km por hora. Quando a pedra é solta, né, quando o balonista deixa cair esse pequeno objeto, o que acontece? O objeto que estava dentro do balão também tem essa velocidade. Então, esse objeto ele vai subir uma certa alturazinha aqui. Tá? Ele vai, né, já que ele tem uma velocidade para cima, ele primeiro tem que zerar essa velocidade para depois cair. Só que o balão ele continua subindo com a velocidade de 18 km por hora. Então, para o balonista, né, para o estudante, a pedra começou a cair em relação a ele nesse ponto. Só que a pedra, na verdade, ela faz um movimento de subida e depois ela desce até chegar ao solo. Então, eu vou considerar aqui a minha equação horária do sorvetão. Transformei aqui a velocidade em 18 km por hora em metros por segundo, né? Dividi por 3,6, isso me dá 5 metros por segundo. E eu marquei aqui, ó, que essa alturazinha que a pedra subiu, né, ela é de 1,25 metros. Então, a pedra sobe 1,25 e eu posso encontrar essa altura aqui, né? Já que eu sei o tempo de, ou melhor, já que eu sei a velocidade inicial da pedra, eu sei que ela demora meio segundo para parar. E aí eu posso calcular a altura que ela cai em meio segundo. Se você calcular a altura que a pedra cai daqui até aqui, né, em meio segundo, você vai encontrar 1,25 metros. Ou seja, a pedra subiu mais 1,25 metros. Enquanto que o balão continuou subindo a 5 metros por segundo. Então, depois de meio segundo, o balão estaria aqui a 62,5 metros. Tá? Mas isso não é pedido no exercício, ele só pediu o tempo de queda. Bom, então eu considerei aqui, ó, posição final. Posição final é 0, a pedra chegou aqui. Posição inicial, 60 metros. Velocidade inicial, 5. Menos gravidade 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Ah, o menos de novo. Por que menos? Porque agora a trajetória é para cima e a gravidade ela é para baixo. Aí o que eu fiz aqui, ó, eu joguei todo mundo para o outro lado da igualdade e simplifiquei por 5. Então, o menos 5t quadrado ficou mais 5t quadrado, o mais 5t virou menos 5t e o 60 virou menos 60. Quando eu dividi todo mundo por 5, ficou t ao quadrado menos t menos 12 igual a 0. E aí, resolvendo, né, uma equação do segundo grau utilizando Bhaskara, a gente tem lá o menos b, né, então o b é menos 1, menos b, mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o delta? É b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, eu tenho menos com menos mais ou menos, menos 1 ao quadrado, 1, 4 vezes 12, 48, com mais 1, 49. Então, menos 1 mais ou menos raiz de 49 sobre 2. Portanto, o tempo ele é t1, 1 mais 7 sobre 2, então 8 sobre 2, 4 segundos. Ou 1 menos 7 sobre 2, dá menos 6 sobre 2, dá menos 3. Só que a gente não considera resultado de tempo negativo, então não existe esse valor. Portanto, o tempo é 4 segundos. E aí a gente encontra, então, a alternativa D. Certo? A gente não pode considerar o tempo de queda como se fosse a partir daqui, somente dos 60 metros para cá. Porque aqui nesse ponto a bolinha tem velocidade inicial. Então, ela não começa a cair exatamente nesse instante. Ela sobe um pouquinho para depois descer. E aí o tempo, então, de voo, tempo de queda,
é de 4 segundos, certo? Considerando, né, o momento em que ele soltou a pedra, certo? Se eu considerar o momento em que daqui, né, do ponto mais alto até o solo, eu vou encontrar 3,5, certo? Mas, né, como ele fala que o estudante passou a calcular o tempo de queda imediatamente após deixar cair o objeto, então foi quando o objeto saiu da mão dele aqui. E aí, como ele tinha velocidade, esse objeto subiu, isso já gastou meio segundo, e depois mais 3,5 segundos para chegar ao solo, portanto, 4 segundos. Tá certo? Pessoal, foram esses exercícios de lançamento vertical do módulo 12. Até mais.